vídeos estudando no CC, e neste projeto de vídeo faremos alguns comentários sobre as questões do princípio fundamental da contagem. O ideal é você dê uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente solucionar essas primeiras 4 questões, e temos a seguir mais essas outras 5 questões. Bem, gente, vamos então aqui a princípio, uma pequena lembrada, uma pequena revisão sobre uma das definições do princípio fundamental da contagem. Então, o chamado princípio fundamental da contagem, ou a regra do produto, diz: se um acontecimento pode ocorrer por várias etapas sucessivas independentes, de tal modo que a primeira etapa é 1, é o número de possibilidades da sua ocorrência. A etapa 2 possui um número de possibilidades de sua ocorrência, etc. Até uma etapa é K, que vem a ser o número de possibilidades da késima etapa. O número total de possibilidades desse acontecimento será dado pelo produto E1, E2, E3, etc. até o EK, ou seja, pelo produto dos eventos dessas ocorrências. Então, senhores, nós vamos aqui fazer uma pequena prática, uma pequena noção a respeito do fato. Primeiro deles, Camila vai sair com suas amigas e, para escolher a roupa que usará, separou 3 saias, 4 blusas e 2 sapatos. De quantos modos ela pode formar o conjunto? Então, senhores, nós temos aqui, para iniciarmos a ideia da nossa solução, nós podemos interpretar a formação desse conjunto, calça, blusa, sapato, como uma ação composta de 3 etapas sucessivas. Bom, usando então o princípio fundamental da contagem, como nós vamos ter o cálculo? Senhores, o evento 1, nós vamos considerar o número de saias que ela possui, que é 3. O evento 2 é o número de blusas que ela vem a possuir. Por sua vez, o evento 3, o número de sapatos. Bom, temos então aqui os respectivos valores, e para então, senhores, chegarmos ao resultado, ou seja, quantos modos ela pode fazer ou formar esse conjunto, você multiplica os valores desses eventos. No nosso caso, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, 24, ou seja, a Camila possui 24 modos de apresentação, ou seja, com esse material disponível. Senhores, vamos ao seguinte: para fazer uma viagem, há 4 meios de transporte ligando as cidades A e B, e 3 meios de transporte ligando as cidades B e C. De quantas maneiras distintas, diferentes, pode-se ir de A a C, passando por B? Senhores, nós temos aqui um esquemazinho. É bom sempre você fazer o esquema, que facilita bastante a condição dos eventos. Estamos em uma cidade A, vamos ter que chegar a uma cidade C via B, ou seja, passando por B. De A para B, nós temos 3 meios de transportes. Aliás, desculpa, 4 meios ligando as cidades A e B. 4 meios de transporte. Por sua vez, se estamos em B, vamos ter que chegar a C. De B a C, senhores, aí sim, nós temos 3 meios de transporte fazendo o percurso, digamos, de B a C. Pronto. Para então você determinar de quantos modos pode ser feita essa viagem, você vai partir para o princípio fundamental da contagem e tomar os eventos. O evento 1 é o deslocamento de A a B. Dispomos de 4 meios. Então vai valer 4. O evento 2, por sua vez, é de B a C. Nós temos então 3 possibilidades. Então, senhores, tendo-se os valores dos respectivos eventos, é só você multiplicar. E 4 vezes 3 é 12. Ou seja, nós temos 12 maneiras de fazer
esse transcurso de A a C via B. Na mesma questão anterior, além de ir de A a C para C, passando por B, deseja-se voltar de C para A, passando por B. Agora nós vamos ter que ir e voltar a A. De A a C e de C a A, a volta. Não, agora, senhores, existe aqui uma restrição. Não usando na volta o mesmo meio de transporte da ida. De quantos modos distintos podemos fazer essa viagem? Então, senhores, vamos aqui considerar o mesmo princípio. Primeiro, de A a B, nós temos 4 meios de transportes. De B a C, nós temos, por sua vez, 3. Bom, aqui, digamos, é a ida, foi o problema que calculamos há pouco. Agora, vamos voltar. Estamos em C, vamos ter que chegar a A. Vamos para cá que fica melhor de interpretar. De C a B, nós não podemos tomar qualquer um deles. Um deles vai ter que cair fora, porque você não pode usar o mesmo meio que usou na ida. Então, senhores, de C a B, nós só vamos ter 2 meios possíveis. Chegamos a B. Para voltarmos ou chegarmos a A, final da viagem, nós não podemos usar os 4, e sim, um deles vai ter que ir embora. Ou seja, ficamos a depender do BA apenas com 3 meios. Então, senhores, nós temos aqui os respectivos eventos. Para chegar ao final, é só tomar o 4, vezes o 3, segundo evento, vezes o 2, o primeiro evento, vezes o 3, o quarto evento, e multiplicá-los entre si. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2 é 24, 24 vezes o 3, 72, senhores. Ou seja, temos 72 maneiras de A a C e retornar a B, usando ou não usando o mesmo meio de transporte ida e volta. Uma da Mackenzie, senhores, se uma sala tem 8 portas, então, número de maneiras distintas, quer dizer, diferentes, de se entrar nela e sair da mesma por uma porta diferente é. Senhores, vamos aqui armar o nosso esquemazinho. Nós estamos no exterior de uma sala. Para chegarmos a esta sala, nós dispomos de 8 portas. Qualquer uma delas pode ser usada. Então, senhores, é o nosso primeiro evento. Dispomos de 8 entradas. Chegamos ao interior da sala, tudo bem. Agora vamos precisar sair. Agora existe a restrição. Você não pode sair pela mesma porta, você tem que sair por uma porta diferente. Então, senhores, se temos 8 para entrar, usamos uma, para sair você vai se dispor, ter condições de usar 7. E aí, então, senhores, para terminar o problema, usamos o evento 1, número de entradas, que é em número de 8, número de saídas, que já vamos ter que eliminar uma delas, uma das portas, chegamos a 7. Então, 8 vezes 7, senhores, é o 56, que nos fornece, então, a opção E. Uma da Fundação Getúlio Vargas. Quantos números naturais de 4 algarismos diferentes, olha lá a restrição, tem um algarismo de unidades de milhar igual a 3? Então, senhores, nós vamos ter aqui o seguinte. Como disponibilidade de informação dos números, nós temos 10 algarismos, que é, no caso, o do 0 ao 9. Beleza? Mas os nossos algarismos, os nossos números naturais, devem possuir 4 algarismos diferentes. Inicialmente, a unidade de milhar, que nós temos unidade, dezena, centena, unidade de milhar, são as nossas ordens. Nós temos que ocupar sempre pelo 3. Então, senhores, o nosso 3 é fixo. Só vai interessar o problema naturais de 4 algarismos diferentes e que a unidade de milhar seja 3. Já está lá. Só temos uma possibilidade de escolha ou de uso para a unidade de milhar. Senhores, por sua vez, se o 3, vamos eliminá-lo aqui dos nossos disponíveis, já que não pode haver repetição, são algarismos diferentes.
Então, senhores, as centenas, dezenas e unidades não há nenhuma restrição. Ou seja, qualquer um dos 9 que ficaram pode vir às centenas, ou seja, para as centenas nós temos 9 possibilidades. Se usarmos qualquer um deles aqui, passamos a ter apenas 8 nas dezenas. E por sua vez, senhores, nas unidades, nós usamos 1, 2, 3 algarismos já aqui. Ficamos com quantos para ocuparem a casa das unidades? 7 possibilidades. Pronto, senhores, final do problema. Só você tomar as etapas. A etapa 1 é 1, etapa 2, 9, etapa 3, 8, etapa 4, 7. Multiplicando, senhores, 1 vezes 9 vezes 8 vezes 7, chegamos a 504. É então a nossa resposta, ou seja, temos condições de formar ou armar 504 números. Opção C. Senhores, uma da São Carlos. 4 rapazes e uma moça formam uma fila. De quantas maneiras essa fila pode ser formada de modo que a moça fique sempre no primeiro lugar? Restrição aí. Então, senhores, o que temos como disponíveis, né? Temos uma moça e 4 rapazes. Restrição do problema. A nossa fila vai possuir, no caso, 5 lugares. Temos 5 pessoas. A restrição é que a moça sempre deve estar aqui, no primeiro lugar. Então, senhores, no primeiro lugar só temos uma possibilidade, o evento, né, só tem uma possibilidade de ocorrer, que é justamente a ocupação da moça. Bom, e os demais lugares? Não tem problema, não há nenhuma restrição, né, do problema frente, nem mais uma exigência. Então, nós vamos aqui para o segundo lugar, senhores, qualquer um dos 4 pode vir, né? Supondo aí a moça, né? Ficamos com 4, a moça já ocupando o primeiro lugar. Ficamos então com 4 possibilidades para o segundo. Se um deles veio para cá, ficamos com 3 a segundo. Diminuindo mais 1, ficamos com 2 e finalmente com 1. E aí, senhores, para chegarmos ao final, velho princípio fundamental. Possibilidades são os valores das etapas. 1, 4, 3, 2, 1. Chegamos então ao final multiplicando 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e chegamos a 24. Ou seja, nesse caso, senhores, nós temos 24 possibilidades de formação dessa nossa fila. Senhores, uma da Cis Gran Rio. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, formam-se números naturais de 6 algarismos distintos. Então, nós temos esse pessoal disponível, né? São os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Sabendo-se que neles não aparecem juntos 2 algarismos pares, nem 2 algarismos ímpares, então o número total de números naturais assim formados é, meus senhores, vamos aqui a nossa estrutura, nós vamos formar números que possuam 6 algarismos e distintos, não pode haver repetição. E nós temos 6 lá, né? Disponível. Bom, vamos aqui ao seguinte, vamos fazer por situações. A nossa primeira situação, vamos tomar os números iniciados pelos algarismos pares. Então, senhores, se eles devem ser intercalados, ficamos com um par, um ímpar, um par, um ímpar. E assim por diante. Bom, então vamos nós. Nós temos quantos pares nos elementos disponíveis? 3 pares, que é o 2, o 3 e o 6. Então, senhores, qualquer um deles pode vir aqui a nosso primeiro evento. 3 possibilidades. O caso dos ímpares é ocupado por quantas possibilidades? Também por 3, né, senhores? Temos algarismos ímpares 1, 3, 5. Então, qualquer um deles. Não pode haver repetição. Então, se, por exemplo, começando por par, o 2 for usado, ele não pode se repetir. Então, nós passamos na próxima lacuna par 2. Da mesma maneira, ímpar, né? Se usarmos o 1 aqui, aqui vai ter que decrescer outro. E, finalmente, senhores, só vamos ter condições de usar o último par, o terceiro e o último ímpar. Para você determinar, então, essa primeira situação, que são
os números começados ou iniciados pelos pares, nós temos as etapas, ou os eventos, melhor dizendo, 1. O evento 1 é o 3, o 2 é o 3 novamente, 2, o evento 4, 2, evento 5, 1, evento 6, 1. Então, senhores, multiplicando 3 vezes 2 vezes 4 vezes 2 vezes 1, chegamos então a 36 os números que começam pelos algarismos pares. Essa é a nossa primeira situação. Precisamos guardar isso aqui porque agora vamos para a nossa segunda situação. A segunda situação, qual vem ser? Os números que vamos iniciar com os algarismos ímpares. Então, vai ficar intercalado, né, senhores? Porque não pode se sequência par. Então, tem que ficar, no caso, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Novamente, preenchimento, possibilidades para a lacuna ímpar, a primeira delas, 3, né, senhores? Para a primeira lacuna par, também 3, temos 3 pares. Se usarmos um par em cada, ficamos com condição de um ímpar, apenas duas possibilidades para a segunda lacuna ímpar, assim como para a par. E, finalmente, uma para cada, no caso, uma para ímpar, outro para par. No caso final do problema, novamente, as possibilidades, os eventos, valores multiplicados, senhores, ficamos com 36. Vocês se recordam que, na etapa anterior, também na situação, primeira situação foi 36, e 36 com agora, 36 mais 36, 72, senhores, é a opção D. Uma da nossa Universidade Federal do Ceará, a quantidade de números inteiros compreendido entre 30.000 e 65.000, que podemos formar utilizando somente os algarismos 2, 3, 4, 6 e 7, de modo que não figurem algarismos repetidos. Bem, gente, vamos aqui também começar aqui pela disponibilidade. Nós temos que escrever, né, digamos, determinar os algarismos de 30.000 a 65.000, que podem ser formados com 2, 3, 4, 6 e 7. Senhores, nós temos algarismos com 5 números, com 5 algarismos. E temos aqui que formar uma restrição, né, senhores? Se é entre 30.000 e 65.000, qualquer um deles pode vir a ocupar a lacuna inicial, senhores, negativo, né, senhores? Nesse caso, vamos fazer a primeira situação, porque, por exemplo, 7 não poderia vir para cá, porque passaria a ser 75.000, 72.000, não sei, não pode, só pode ir até o 65. Bom, então, para a nossa primeira lacuna, ou seja, as dezenas de milhares, nós temos na condição números iniciados pelos algarismos 3 e 4. Por que você não pega o 2? Porque o 2 não está na faixa exigida. Que a faixa exigida é de 30.000 a 65.000. Então, temos duas possibilidades. Vamos supor, senhores, que o 3 já esteja aqui, né? Nessa possibilidade, nós temos, na casa das dezenas de milhares, no caso dos algarismos 3, 4, nós temos duas possibilidades de ocupação. Vamos supor que o 3 já esteja aqui. Quantas podem vir a unidade de milhar, senhores? Olha só, se o 3 já estiver lá, no caso dessa faixa 3, 4, nós temos quanto? Ó? 4 possibilidades. A unidade de milhar. Se são distintos, passamos a ter 3 possibilidades nas centenas, 2 nas dezenas e 1 nas unidades. Então, senhores, a nossa primeira situação, vamos ficar na dependência do evento 1 valendo 2, do evento 2 valendo 4, do evento 3 valendo 3, evento 4, 2, evento 5, 1. E multiplicados entre si, matamos a primeira situação, 48 números, então, iniciados por 3 e 4. Senhores, a nossa seguinte situação, vamos aos números iniciados pelo algarismo 6, né, que é de 30.000 a 65.000. O nosso 7 aqui não vai entrar na história, ou seja, no caso inicial, lógico. Então, nós temos aqui as ordens e o caso 6. Só temos uma possibilidade para as unidades, as dezenas de milhares. Uma possibilidade que é no caso 6. O 6, então, vai cair fora da nossa próxima restrição. Ó, unidade de milhar
Ficamos com quem a ocupar? 2, 3, 4, 6 não, porque não pode haver repetição. E o 7. Será que o 7 pode vir para cá, senhores? Não, né? Porque passaríamos a ter 67 mil. Então, quem pode vir para cá? O 2, o 3 ou o 4. Supondo o 2 ocupando essa lacuna, nós temos aqui, nós temos então 3 possibilidades para a unidade milhar. Supondo o 2 ocupado essa lacuna, ficamos com quem para as centenas? Agora não tem mais nenhuma restrição, ficamos com 3 para cá, 2 para cá e 1 para cá. Senhores, podemos então concluir nossos valores, né, senhores? É só substituir, multiplicá-los e não esquecer de somar com a primeira etapa, né, senhores? O caso da primeira foi 48. Com essa agora 18, chegamos a 66, opção do problema 66, opção B. Outra da UFC, senhores. A quantidade de números inteiros positivos e ímpares formados por 3 algarismos distintos, escolhidos entre os algarismos de 0 a 9, é igual a... Senhores, nós temos que formar algarismos distintos com 3 algarismos dentro desses. Aí você vai ter que ir aqui para uma restrição, né, senhores? Será que positivos e ímpares, restrição inicial, senhores, necessariamente qualquer número desses pode vir a ocupar as unidades? Não, senhores, para o número ser ímpar, ele necessariamente tem que vir a terminar com 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, senhores, supondo, aqui no caso, nós temos 5 terminações, 5 possibilidades para a unidade. Supondo 3 ocupando essa lacuna, ficamos então com 9 algarismos para estudar as outras 2. Vou pegar aqui o caso da outra restrição, que é o caso centenas, né, senhores? Porque será que se começarmos aqui com 0, esse número vai possuir 3 algarismos? Não, né, senhores? Então, o 0 vai cair fora das centenas. Ou seja, nós temos quantas possibilidades às centenas? Ficamos com 8. Muito bem. Vamos às dezenas. Senhores, as dezenas, o 0 vai retornar à contagem e vamos supor que o 1 esteja aqui, na casa das centenas, né, que satisfaz a condição do problema. Se o 1 estiver aqui, senhores, nós temos 8 possibilidades para as dezenas. E aí acabou, né, senhores? Princípio, as possibilidades de cada evento. Acabou 8 vezes 8 vezes 5, chegamos a 320, a opção do problema, né, senhores? É a opção A. Bem, gente, deixamos mais esses, inicialmente aqui, 5 problemas, todos eles de vestibulares anteriores, e mais 6 problemas, um total de 11 problemas, senhores, com seu gabarito, né? Ou seja, essas questões é bom dar uma treinadinha. Então, valeu, bons estudos e até a próxima.